Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje irei falar da série Dead Like Me, lançada em 2003. Galera, antes de começarmos eu peço para que você deixe o like, inscreva-se se não for inscrito e comente aí para ajudar o canal. Isso é muito importante e ajuda demais, então eu peço a colaboração de vocês. Isso dito, vamos logo para a história. Georgia Lass está sentada em uma sala de espera quando Dolores, a orientadora de carreira na corporação Happy Time, a chama para uma entrevista. George tem um currículo que não chama muita atenção. Mais tarde, já em casa, a mãe de Georgia, chamada Joy, repreende a filha por desistir da faculdade e por ser pouco ambiciosa. A protagonista, sendo passiva-agressiva, usa intencionalmente a palavra molhada para descrever sua comida, já que sua mãe pensa que a palavra é pornográfica. Na manhã seguinte, Joy revela que Dolores entrou em contato com ela. Surpreendentemente, a jovem foi contratada para um cargo temporário de auxiliar de não sei das quantas na corporação Happy Time. Joy acorda sua filha e prepara roupas novas. No entanto, a adolescente comenta que as roupas que a mãe escolheu parecem mais adequadas a um funeral. Mal ela sabia como tais palavras descreviam seu futuro iminente. Irritada com aquele comportamento insolente, Joy diz à filha que se ela não for logo para o trabalho, aí sim haverá um funeral. Quando Georgia chega a Happy Time, descobre que a função que desempenharia era dada por Dolores às pessoas que ela odiava. O serviço monótono envolve passar o dia todo no depósito escaneando pilhas e pilhas de arquivos. Cansada de tudo aquilo, Georgia começa a fazer corpo mole no trabalho, mas mesmo fazendo o melhor para ser pouco produtiva, ela percebe que todos os outros funcionários do escritório são ainda mais experientes na arte de morcegar. A pobre adolescente começa a perceber que pode ter que passar o resto de sua vida em um emprego sem futuro. Chegou a hora do almoço, e nesse dia, a estação espacial russa estava caindo rumo ao Oceano Pacífico como esperado. Mais alguns destroços, incluindo o assento de um vaso sanitário, voam da estação espacial em direção à costa oeste dos Estados Unidos. Enquanto isso, Georgia encontra um sujeito um pouco estranho nas ruas durante seu intervalo para o almoço. O homem de meia idade pergunta a ela que horas são e o nome da jovem. Logo em seguida, ele toca na parte de trás da cabeça dela, deixando um tipo de energia esquisita. Não demora até a protagonista sofrer um acidente horrível. O vaso sanitário da nave espacial a atinge violentamente e a mata. Após uma enorme explosão, as pessoas começam a correr em pânico. Georgia observa o mundo ao seu redor sem saber que já está morta. Logo, ela é abordada por duas pessoas, Ruby e Beth. Eles são ceifadores encarregados de tirar as almas dos corpos mortos e levá-los para o além. Ao saber que morreu, Georgia passa rapidamente pelas fases da morte. No início, ela se recusa a acreditar que está morta, dizendo que não sentiu nada, mesmo quando os destroços a atingiram. Só que Ruby explica que geralmente tiram a alma antes do impacto quando é uma morte violenta, como uma cortesia. George então passa pela raiva e tenta barganhar oferecendo-se para pegar a alma de outra pessoa. E finalmente, quando eles dizem não, a pobre adolescente é forçada a aceitar que agora está morta. No dia seguinte, Ruby, Beth e Georgia vão ao funeral desta última. Lá, Ruby explica que pessoas normais podem vê-lo e a Beth também, mas elas não podem ver a Georgia, pelo menos ainda não. Acontece que Beth e Ruby tinham um corpo físico, apesar de estarem mortos, enquanto a protagonista era apenas um espírito. Depois que os ritos finais da adolescente terminam, o trio sai de sua casa e mais tarde, em uma casa de waffles, Georgia descobre que não está no céu ou no inferno. Em vez disso, ela será uma ceifadora sombria. Beth e Ruby explicam as coisas. Eles têm a custódia das almas desde o momento em que morrem até irem para a vida após a morte, sobre a qual pouco se sabe. Cada ceifador sombrio tem uma cota de almas para passar antes de ser promovido. O homem de meia idade que perguntou a George as horas e o seu nome antes dela morrer também era um ceifador. A protagonista era a última alma que ele precisava coletar, por isso agora Georgia teria que assumir a posição daquele ceifador, já que ele foi promovido. Assim começa o trabalho de Georgia como ceifadora, cujas responsabilidades são divididas em várias subcategorias. No caso da adolescente, ela trabalhará em influência externa, que inclui assassinatos, autofinalizações e acidentes. Nisso conhecemos outra ceifadora chamada Roxy. Ela estava recolhendo a alma de alguém que morreu quando um piano caiu em sua cabeça. O Lorde Vinheteiro simplesmente tacou seu piano pela janela e deu nisso. No entanto, Ruby desaprova as ações da ceifadora porque Roxy não tirou a alma antes e esperou até depois do piano cair para colhê-la.
De repente, Georgia percebe uma pequena criatura parecida com um duende correndo pelo prédio de onde o piano caiu. Aquilo é um Graveling, uma das criaturas que causam acidentes e iniciam eventos que levam à morte. Ruby o chama de parte do equilíbrio, a ordem maior da vida e da morte, que deve ser mantida. Alguns passos à frente, eles encontram outro ceifador, Mason, que está acompanhado por duas almas que ele ceifou e que se autofinalizaram em um apartamento. Ruby pega as duas almas e pede a Mason que leve Georgia para a casa dele e mostra o lugar para ela. Os dois então vão para este apartamento que recentemente ficou vago, mas não foi registrado como tal, porque tinha sido adquirido com dinheiro ilegal pelos antigos proprietários. É então revelado que os ceifadores sombrios vivem em casas habitadas por pessoas recentemente falecidas, e eles têm que se mudar toda vez que um outro humano vai para aquela casa ali. O curioso é que havia vários corpos mortos no local, o que assusta Georgia, mas Mason não se importa com aquilo, e simplesmente comenta que aquelas pessoas foram mortas de maneira profissional e torturante. Ele acrescenta que os criminosos que fizeram isso certamente irão voltar para limpar o local. Enquanto isso, ele vasculha os bolsos daquelas pessoas procurando por dinheiro e pertences de valor. Quando ela fica indignada com a atitude do ceifador, Mason questiona se ela preferiria arrumar um emprego normal. Acontece que os ceifadores sombrios não são pagos, e a maioria deles sobrevive com o que pegam dos mortos. Logo em seguida, Beth entra no apartamento e Georgia pergunta se pode ficar hospedada com Beth ou Mason, mas ambos se recusam a recebê-la. Depois ela descobre que, embora ainda pareça a mesma para os outros ceifadores, para as pessoas normais que agora podiam enxergá-la, George tinha esta fisionomia, a cara de uma cracuda, como ela mesma descreve. A protagonista acompanha Mason em seu próximo trabalho. Ele a aconselha a não se intrometer em nada, porque até mesmo uma pequena mudança pode afetar a coisa como um todo. O ceifador fita o lugar com seus olhos experientes e diz muitas maneiras em que aquelas pessoas poderiam potencialmente morrer. Por outro lado, Georgia vê um Graveling perto de uma casca de banana no chão. Uma nasca de bacana. Ela imediatamente diz a Mason que a morte iminente será causada pela casca de banana. No entanto, ele duvida que isso aconteça, porque é muito ridículo. A única informação sobre a morte que aconteceria que Mason dispunha era um nome que começa com B, um endereço e também um horário estimado da morte em um papel. Ele diz que isso é útil para que não se apeguem ao alvo. Pouco depois, um sujeito bem atrapalhado chamado Brett inicia um assalto ao banco. O que ele não esperava é que Becky, a esposa de um dos funcionários do banco, aparece procurando seu marido, que está tendo um caso com uma colega de trabalho. Becky está armada e não está nem aí para o assalto em curso. Ela mantém os funcionários sob a mira da arma para descobrir há quanto tempo o marido a está traindo. A mulher dispara um tiro no teto que ricocheteia em Byron, o gerente do banco, e atinge um cilindro de gás causando uma explosão. Poucos minutos depois, os bombeiros chegam exatamente quando o assaltante tenta fugir. Ele para bem perto da casca de banana enquanto tenta escapar das autoridades, mas não pisa nela, o que decepciona Georgia. O ladrão foge enquanto o segurança imobiliza Becky e a desarma. Após toda essa loucura, entra um cliente distraído para descontar um cheque. Mason vê o nome no cheque e toca aquele sujeito. Após ser informado de que o banco está fechado, o cliente se vira para sair, escorrega na casca de banana e cai com a cabeça na porta giratória. Os bombeiros tentam entrar pela porta e acidentalmente quebram o pescoço do sujeito, que morre no ato. Já que ele tinha morrido, Georgia fica na casa da vítima. Vivendo sozinha, ela reflete sobre como tudo tinha mudado e como sua mãe costumava cuidar dela e ela não precisava lavar as próprias roupas. A protagonista vai para sua antiga casa e vê que sua mãe está fazendo um bazar para vender as coisas que antes eram de Georgia. A ceifadora tenta falar com sua mãe. Joy só vê uma mulher estranha, é claro. As duas conversam e Joy diz que honestamente ela e a filha não se davam bem, mas também menciona que Georgia era inteligente. Fica claro que a mulher se culpava por achar que podia ter sido uma mãe melhor. Na manhã seguinte, Mason acorda Georgia e a leva para uma reunião matinal na casa dos Waffles, onde todos os outros ceifadores da área estavam. Lá Ruby distribui notas com as novas almas a serem colhidas, incluindo uma para Georgia. Naquela noite, Ruby e Georgia chegam a uma estação de trem, onde a jovem teria sua primeira tarefa como ceifadora. Ele diz à protagonista o número do assento e o horário estimado da morte do alvo dela. Além disso, ele a alerta de que será uma morte violenta, então era bom ela tirar a alma cedo. Ela fantasia sobre a possível morte sendo de uma pessoa terrível, apenas para facilitar o trabalho dela. Infelizmente não foi o caso. Tratava-se de uma menina inocente chamada Christie.
Logo depois, a ceifadora vê um Graveling passar pela janela do trem. À medida que o momento fatídico se aproxima, Georgia caminha pelo corredor para deixar suas impressões digitais no alvo, mas não consegue fazer isso. Ela decide se sentar ao lado de Christie e começa a conversar com ela. Incapaz de deixar a menina morrer, Georgia tenta afastá-la da zona de perigo, mas é impedida por um funcionário do trem que estava cuidando da menina. De repente, o vagão do trem descarrilha e todos caem no chão. Vemos a locomotiva cair morro abaixo. Quando o vagão finalmente para, o funcionário verifica se todos estão bem. Surpreendentemente, todos sobreviveram, incluindo Christie. Enquanto os sobreviventes se reúnem, Georgia vai para a floresta, encontra Ruby e o questiona por não ter dito a ela que era uma menininha o alvo. Ele diz que não importa e que não podem mudar o destino. Como a morte não é transferível, Ruby revela que apenas Georgia poderia levar a alma de Christie. Ele a avisa de que a alma da menina expirou e agora vai apodrecer dentro dela. Mesmo que ele concorde que seja cruel, não havia como salvá-la. O que podem fazer é facilitar a morte. Ao entender isso, Georgia decide colher a alma da menina e Christie desmaia instantaneamente e os outros sobreviventes tentam ressuscitá-la. Enquanto isso, Georgia e Ruby levam a alma de Christie embora. De repente, o céu se ilumina e um raio de luz brilhante desce, formando uma espécie de parque espiritual. Ao ver isso, Christie correu naquela direção. Toda a estrutura então se move de volta para o céu. Georgia pergunta para onde foi a alma da menininha, mas Ruby diz que não lhes é permitido saber isso. Já fazia uma semana que Georgia tinha morrido. Quando ela estava no banheiro, os pais daquele rapaz que morreu no banco aparecem. Eles não entendem o que aquela moça fazia no apartamento. Assim, para sair dessa, Georgia diz que era namorada do filho do casal. Enquanto isso, a irmãzinha de Georgia, Reggie, tem contado aos vizinhos que sua mãe não a deixa ir ao banheiro. Quando confrontada pela mãe sobre suas mentiras, Reggie não consegue dar uma explicação para suas ações. Enquanto isso, Roxy continuava ganhando a vida como fiscal de trânsito e Mason a observava. Nos é revelado como a divisão de trabalho funciona. Ruby recebe um envelope embaixo da porta de seu apartamento, enviado por uma figura anônima. Ele pega o envelope e escreve pequenas notas de todas as mortes iminentes. Depois ele distribui as notas aos ceifadores para que fizessem seu trabalho. Ruby força Georgia a trabalhar com Betty por um dia, como uma punição por sua interferência na morte de Christie. Mais tarde naquela noite, Georgia e Betty pedem carona já que não tinham dinheiro para o táxi. Georgia está receosa em pedir carona, mas ainda assim as duas fazem isso. Acontece que o sujeito que lhes ofereceu carona é o alvo delas. Assim sendo, Georgia toca o homem e logo em seguida as duas descem no meio da estrada e o homem morre em um acidente de carro poucos metros à frente. Mason tenta abrir um parquímetro para pegar o dinheiro que tinha lá dentro. Ele chega a usar um taco de beisebol, mas só derruba o parquímetro sem obter o dinheiro que queria. Naquela noite, em um café, Mason tenta distrair a Roxy e a Georgia enquanto consegue habilmente pegar a chave do parquímetro no cinto de Roxy. A mãe de Georgia, Joy, precisa ir à escola porque Reggie roubou um assento do vaso sanitário. No jantar, ela revela que Reggie pegou todos os assentos de vaso sanitário na escola e a coloca de castigo por isso. Mais tarde, ela conta ao marido Clancy que quer levar a filha a um psicólogo infantil, mas Clancy é contra a ideia. De volta ao Waffle House, Georgia diz para Ruby que detesta ser uma ceifadora. No entanto, ele apenas diz que ela precisava fazer isso e lhe entrega uma nota dando-lhe o próximo alvo, que era um funcionário do Waffle House. Pouco depois, uns moleques bagunceiros jogam um rojão no vaso sanitário, o que faz com que uma placa caia sobre o funcionário. Georgia conseguiu tocar o funcionário antes que ele fosse morto, mas ela também acabou sendo empalada com um garfo. Como os ceifadores se curavam muito rápido, aquele ferimento não causa maiores problemas para ela. Naquela noite, cansada de ser uma ceifadora, a protagonista se demite e pensa que Ruby não podia obrigá-la a fazer mais trabalhos. Assim sendo, na manhã seguinte, no Waffle House, Georgia não aparece. Ruby desliza uma nota sob a porta dela. Para a surpresa da adolescente, um vento misterioso a soprou mais perto de seus pés. Ela tenta ignorar a nota. Ela também se questiona o que exatamente acontece quando os ceifadores sombrios se recusam a fazer seus trabalhos. Para piorar as coisas, um envelope é deixado na porta da jovem exigindo o aluguel. Ela discute sobre ter um emprego normal com Mason, que é totalmente contra a ideia, é claro. Ela não levava muito a sério o que Mason dizia, visto que ele morreu ao perfurar um buraco em sua cabeça porque alguém disse que isso ia deixar ele chapado permanentemente. Roxy chega ao local onde Georgia e Mason estavam conversando e atropela Mason. Ela pega a chave que ele roubou dela e diz que Ruby quer ver Georgia em um necrotério próximo dali.
Lá a adolescente consegue ver o corpo do homem cuja alma ela não recolheu. Enquanto seu corpo está morto, a alma permanece presa dentro dele, testemunhando os médicos abrindo seu peito durante a autópsia e tudo mais. Horrorizada, Georgia diz que sente muito e recolhe a alma do homem. Ruby dá a ela uma simples lição sobre causa e efeito. O que ela faz ou deixa de fazer importa e tem consequências. Mais tarde, a protagonista visita sua antiga casa e observa sua irmãzinha sair sorrateiramente depois que um vizinho chega para reclamar de Reggie. Georgia a segue e encontra uma árvore que a irmã cobriu com assentos de vaso sanitário. Isso faz a ceifadora refletir sobre causa e efeito e como a morte dela afetou a irmã. Georgia decide continuar seu trabalho. Ela vai novamente à agência Happy Time para ver a irritante conselheira de carreiras Dolores usando o pseudônimo de Mildred. Surpreendentemente, Georgia consegue um emprego como secretária. Enquanto isso, os ceifadores sombrios continuam seu trabalho de colher almas. No dia seguinte, Georgia e Ruby chegam a um posto de gasolina que mantém um urso vivo e uma pequena gaiola, servindo como atração turística. Ativistas protestam contra aquilo que eles veem como abuso animal. Eles se unem formando uma corrente e tentam convencer as pessoas a não comprar gasolina no posto. Considerando as duas últimas performances de Georgia, Ruby decide acompanhá-la nessa tarefa. O ceifador então revela um plano simples para descobrir quem é o alvo. Georgia apenas pergunta o nome dos ativistas para descobrir quem era a pessoa da vez. Não demora até a ceifadora ver um Graveling se aproximando da gaiola do urso. Eis que um dos ativistas é rapidamente dilacerado pelo animal. Fora seu trabalho como ceifadora, Georgia continuava trabalhando em seu emprego comum sob o pseudônimo de Mildred. Quando Georgia aparece coberta de sangue no escritório, Dolores diz para ela tirar um dia de folga. Ela ficou feliz, porém quando percebeu que não seria paga se ficasse em casa, a protagonista decide pegar emprestada algumas roupas de Dolores e continuar seu dia no escritório normalmente. Joy continua tendo problemas com Reggie, que quer ir para a escola no dia da foto usando o vestido que usou no funeral da irmã. Está claro que Reggie não superou a morte de Georgia. Lá fora, a ceifadora observava enquanto Joy tenta dar a Reggie um suéter e acaba deixando-o cair na entrada quando Reggie se recusa a pegá-lo. Georgia pega o suéter e então entra na sua antiga casa e lá dentro ela encontra fotos antigas e brinquedos preciosos. Ela também faz a lição de matemática de Reggie, já que sabe que sua irmãzinha odeia matemática. Depois disso, a jovem entra em seu antigo quarto, que agora está cheio de caixas. Ela queria pegar algumas de suas roupas antigas, mas acabou adormecendo. Quando Reggie, Joy e Clancy retornam, Georgia ainda está no quarto. No entanto, ela acorda no momento em que o pai fala sobre perder o jantar novamente. Sem o conhecimento de Joy, Clancy está tendo um caso com uma aluna na faculdade em que leciona. Georgia consegue escapar pela janela e joga o suéter descartado de sua irmã na varanda da casa. Reggie nota a peça de roupa ali e acha muito estranho. Mais tarde naquela noite, Joy tenta ajudar Reggie, encorajando-a a não pensar na morte de sua irmã, já que isso lhe fazia mal. Só que logo depois, Reggie vai ao quarto de sua falecida irmã com um tabuleiro Ouija. A protagonista vai em uma missão com Beth para recuperar a alma de um corpo preso em uma árvore. Depois de várias tentativas mal sucedidas de escalar a árvore, as duas tentam jogar pedras. Georgia começa a fazer muitas perguntas sobre almas, mas Beth não tem resposta para dar. Então Georgia diz a Beth que foi para casa e esta última explica que é uma má ideia, mesmo que ninguém a tenha visto. Tentar recuperar o que você perdeu não é possível quando se torna uma ceifadora. Embora Beth diga isso, ela própria desenterrou seu corpo para recuperar o anel que lhe pertencia. Eventualmente as duas conseguem derrubar o corpo morto da árvore e colhem a alma. No dia seguinte, Georgia é acordada por Mason. Acontece que Mason logo depois pega uma faca emprestada e sai para um novo trabalho dele. Falando em trabalho, Georgia se sente excluída porque todo o escritório se reúne sem ela, já que era a responsável por atender as ligações telefônicas e responder os e-mails. Naquela noite, Mason e Beth saem para recolher novas almas, e a ceifadora preenche um teste de personalidade enquanto esperam no carro. De repente, Mason entra em um prédio com a faca que pegou de Georgia enquanto Beth fica no carro. Não demora até vários tiros serem ouvidos até que um homem ferido sai correndo, após ser perseguido por Mason. Eles circulam o carro por alguns minutos enquanto Beth lê os resultados do seu teste de personalidade. Outro homem aparece e atira novamente no cara ferido, dando a Mason a chance de colher sua alma. No entanto, Mason também é baleado, mas ele escapa com o saco de dinheiro que o homem baleado estava carregando.
Betty, que agora está sozinha com o fantasma do cara morto, faz uma pergunta sobre personalidade para ele. Mais tarde, no Waffle House, assim que Georgia se junta aos outros ceifadores para uma reunião, Ruby a adverte severamente sobre visitar sua antiga casa. Ele explica que se ela for ver sua família mais uma vez será severamente punida, mas Georgia aponta que o pior já aconteceu com ela. Após isso, Ruby entrega a todos as suas novas tarefas, e Georgia tem que voltar ao urso novamente. Desta vez as pessoas estão protestando contra fazerem eutanásia no animal em cativeiro. Roxy estava junto dela e as duas entram na multidão. Quando ouvem o apresentador do jornal local comentando como ele mudou seu nome para algo mais fácil de se dizer, Georgia supõe que ele seja o homem. Nisso o urso escapa e o repórter acaba sendo eletrocutado. Sem conseguir se mexer, o repórter se torna um alvo fácil para o urso atacá-lo. Georgia colhe a alma do homem e também salva o urso de ser baleado por um cara com uma arma. Contra todos os conselhos, a protagonista depois vai para casa e conversa com Reggie. E quando Joy aparece, Georgia a chama de mãe. Ela tenta contar uma história de quando era criança para fazer Joy acreditar que aquela era a sua filha. E em vez disso, a mãe grita com ela achando que aquela mulher era uma golpista. A protagonista foge enquanto Reggie a observa da janela. Na cena final, Georgia diz a Ruby que ela foi para casa novamente. Em vez de ficar com raiva, ele pergunta se ela está bem. Georgia então questiona o ceifador se tudo que podem guardar de suas vidas antigas são pensamentos e memórias. Em resposta, ele diz que isso é tudo que eles sempre tiveram. Vemos que na carteira de Ruby havia uma foto antiga em preto e branco de uma mulher. Se você chegou aqui e ainda não deixou o like nem se inscreveu, faça isso porque ajuda demais o canal. No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!